Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós te louvamos por essa noite, Senhor. Obrigado, Pai, porque teu povo está reunido para receber da tua palavra, Senhor, para ser alimentado por ela, Deus amado. Pedimos a tua graça, Senhor, de conduzir a nossa mente, nosso coração, para que a nossa vida expresse em adoração, a obediência à tua palavra, Pai. Deus, nós só podemos porque o Senhor está conosco. E só porque o Senhor está conosco, Pai amado, é possível, Deus. Tem misericórdia de nós e nós pedimos força e poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, cá estamos, mais uma série para ser pregada. E vamos iniciar hoje a série de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. É uma carta curtinha. A gente passou vários domingos aí fazendo. Sabe quantos domingos, Mateus? Romanos? Não sabe, nem os teus. Foram 55 domingos em Romanos. Tá quase igual Apocalipse, né? Tá acabando Apocalipse também. Mas enfim, carta de Paulo aos Filipenses. Serão, se não me engano, 4 exposições. Uma carta inteira, depois passa para Tessalonicenses. E aí acaba o ano cristão, o ano litúrgico, o ano A, né? A gente vai passar para o Advento. Mas vamos nos ater aqui a essa carta aos Filipenses. Bom, gente, diz que essa é a carta mais alegre, a carta mais feliz de Paulo. O apóstolo Paulo, apesar da circunstância em que ele se encontra, ele não está ensinando as pessoas a ser feliz, ou como a gente pode caminhar para ser feliz. Quando a gente lê essa carta aqui, a gente vê que Paulo é feliz. E não é porque as coisas estão dando certo para ele, pelo contrário, Paulo escreve essa carta da prisão. Essa é uma das cartas da prisão, que são chamadas um conjunto de cartas que Paulo vai escrevendo enquanto ele está preso. Então, Paulo está na prisão romana. Basicamente, ele está algemado a um guarda romano, dictando para alguém escrever a carta dele e mandar para as igrejas. E olha só que situação. Uma pessoa está privada da sua liberdade. Uma pessoa está sendo acusada. A acusação pelo qual ele está preso é que Paulo é um cara que atenta contra a paz da cidade. Então é um perturbador, né? Ele está sendo acusado de ser um perturbador. E de fato, quando a gente vai ler lá em Atos capítulo 16, a gente vai ver como começou essa jornada missionária de Paulo para plantar essa igreja na cidade de Filipe. A carta aos Filipenses são uma carta destinada aos cristãos que estão na cidade de Filipos. Paulo, não sei se vocês vão lembrar muito bem, lá em Atos vai falar que ele teve uma visão de um homem falando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, quando vai tentar uma estratégia missionária, ele é impedido por Deus, pelo Espírito Santo, a não fazer o que ele estava planejando. Tem essa visão de um homem chamando ele para passar a Macedônia e ajudar, e vai. Em primeiro lugar que ele se encontra ali nessa região de Filipos, uma cidade que não tem judeus, pelo contrário, eles têm aversão a judeus e a cristãos. Nessa cidade não tem sinagoga, e até porque uma das estratégias de Paulo, estratégia missionária para plantar a igreja, é procurar uma sinagoga, porque eles já reuniam pessoas da cultura dele para poder difundir o evangelho, mas lá não tinha. Então, a segunda estratégia, vai para o rio. Gente, cidade da antiguidade, rio é um lugar onde sempre tem pessoas, porque eles precisam de água para beber, para higiene, para lavar suas roupas. E é justamente onde ele chega, tem mulheres lavando as roupas naquele rio, e o primeiro contato dele são com essas mulheres lavadoras de roupa. E aí uma senhora chamada Lídia, né, bem famosa na Bíblia, escuta a mensagem do Evangelho, aceita Jesus e fala assim: se vocês acham que realmente eu sou uma cristã, parece alguns profetas de hoje aí, né? Se eu sou de Deus, você vai dormir na minha casa. E aí eles foram pousar na casa dessa mulher chamada Lídia, e o evangelho difundiu, foi plantado por meio dessa família. Era uma família até assim, proeminente na cidade, de comerciantes, de tecidos luxuosos. Timóteo faz parte dessa comunidade aí, tá bom? Então, Paulo lança essa igreja, planta, e aí a gente está vendo agora Paulo tendo um cuidado pastoral com essa comunidade. O que a gente está lendo aqui são palavras de alguém que está preso, mas feliz, porque o evangelho está avançando. Palavras de quem entende qual é o sentido e o propósito da vida. Não que os seus projetos vão dar certo, mas porque o nome de Jesus está sendo glorificado por meio da vida das pessoas que receberam a mensagem. Olha que mensagem que contrapõe a ideia desse mundo de felicidade e de alegria, né? Uma lição para a gente de hoje, para esse mundo que não entende o que é ser feliz de verdade, que vai buscar alegria onde não deve buscar alegria.
E o apóstolo Paulo está ensinando coisas preciosas para a gente nessa carta aos Filipenses. E eu espero fervorosamente que a sua vida seja edificada durante essas exposições. E eu quero ler aqui o que alguns teólogos falaram sobre essa carta. O Martin Lloyd Jones a considerava a mais lírica, a mais feliz carta escrita pelo apóstolo Paulo. Tem um outro teólogo chamado Alfred Plummer, no seu comentário à Epístola aos Filipenses, ele diz assim: ó, a Epístola aos Filipenses tem recebido um número de epítetos descritivos. Ela tem sido chamada de a Epístola da Alegria, a Epístola do Amor, a Epístola da Humildade, a mais bela de todas as epístolas paulinas, a mais comovente, a mais feliz, a reflexão mais nobre do caráter de São Paulo e de sua iluminação espiritual, o mais atrativo quadro do Novo Testamento da vida cristã e da igreja cristã. A carta amor, entre as epístolas paulinas. O testamento do apóstolo mais epistolar de todas as epístolas, dos mais amáveis versos da Bíblia. Bom, tem um outro chamado James Boyce, ele afirma: alguns dos mais amáveis versos da Bíblia são encontrados nesse livro. F.F. Meyer também reconhece a importância que deve ser dada à carta. Parece-me que esse livro da Bíblia, mais do que nenhum outro, contém a essência de toda a gloriosa mensagem que me foi confiada. Olha só, ter a nossa fé passada por esse livro aqui, alimentada por esse livro, mostra pra gente assim como que a gente deve viver a nossa vida cristã, entendendo o que é ser feliz de verdade, a alegria apesar das circunstâncias. Não buscando felicidade, mas ser feliz. O apóstolo Paulo não ensina ninguém aqui como ter uma vida bem-sucedida. É ser feliz apesar das circunstâncias em que se encontra. Ora vista que o autor está preso, né? Vamos começar a fazer a leitura da nossa carta aqui. Bom, só lembrando aqui, né? Para quem que foi escrita essa carta? Para as pessoas que estão na cidade de Filipos. Era uma colônia romana nas montanhas no norte da Grécia. Ali, bom, foi fundada pelo Alexandre Grande, o seu pai, né? O rei Filipe II. Residiam ali muitos italianos veteranos de guerra e seu forte senso patriótico os fazia rejeitar os judeus, como Paulo. Não havia sinagoga, apenas um lugar perto do rio em que algumas mulheres se reuniam para orar. Uma dessas mulheres era Lídia, como já falei, de uma família importante. Paulo conheceu Lídia durante uma breve permanência na cidade. Ele teve que sair fugido dessa cidade porque repreendeu um espírito adivinhador numa moça que era uma espécie de ganhar dinheiro para os seus patrões. E aí Paulo vai lá, repreende o espírito daquela mulher. Olha o que o espírito estava adivinhando: que Paulo era filho, servo de Deus, e estava fazendo a obra de Deus, pregando a mensagem de Jesus. E Paulo precisou repreender isso. Parece assim uma coisa, né? Não está certo. Mas na verdade, Paulo não queria que a obra missionária, o avanço do evangelho, tivesse associado a outros tipos de fé, de ocultismo, de adivinhação. Então foi preciso repreender aquele espírito adivinhador. Isso causou problema para ele. Ele foi escorraçado daquela cidade, tá bom? Mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, foi quando foi escrita essa carta. O patriotismo nas cidades romanas envolvia festivais, honras a César e a deusa romana e outros deuses também. A cidade inteira saía às ruas para participar das procissões, com estandartes e imagens, rituais de sacrifícios, discursos, comidas e às vezes prostituição ritual e automutilação. Judeus e cristãos que se recusavam a participar eram considerados antipatriotas, antissociais e ateus. Havia rumores de que os cristãos comiam carnes e sangue em seus banquetes do amor, nos quais dizia-se que ocorria também em casos de incesto e outros vícios. Então, é dentro desse contexto que o apóstolo Paulo está se dirigindo para uma igreja que está num ambiente hostil para a nossa fé, para a fé cristã, que tanto oferecia ameaças de prisão, de perseguição, quanto oferecia ameaças de desvio de fé, de conduta, de se misturar com outras religiões, ou mesmo desacreditar da fé cristã como sendo parte da essência da nossa vida. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta importante. Você é alegre ou feliz na maioria das vezes? O que é capaz de tirar a sua felicidade ou a sua alegria?
quando você precisa ser feliz, o que você faz para buscar isso de volta? Talvez é para você que essa carta foi bem escrita e fala aos nossos ouvidos hoje, para um mundo que está buscando felicidade desenfreada, alegria desenfreada, buscando ser coisas que não deveriam ser, fora dessa esfera onde a fé cristã mostra que a nossa vida rendida ao Senhor Jesus é voltar à essência e ao propósito do que é ser humano de verdade, onde nós deveríamos ter alegria de verdade. Bom, o apóstolo Paulo ele começa sempre com uma saudação, né? Ele saúda os servos, ele se identifica como servos de Cristo, ele e Timóteo, então são servos, aqueles que estão servindo. Olha, o apóstolo Paulo, uma pessoa de tão importância, se dirige àquela igreja como sendo servo, alguém de uma casta inferior a pessoas que estão lá vivendo em famílias importantes, com seus empregados, com seus familiares, e ele se identifica como sendo servos dessas pessoas. E quem são essas pessoas? Os santos. Eu não sei se vocês lembram quando a gente começou aqui a exposição de Coríntios, que a gente fala assim, nossa, como deve ser legal fazer parte da igreja de Coríntios, porque Paulo, quando faz uma saudação, ele saúda os santos que moram nessa cidade, o povo eleito de Deus, mas que na verdade a gente, discorrendo na carta 1 aos Coríntios, a gente vê que é uma igreja problemática, difícil, que seria muito complicado fazer parte daquela igreja. Mas ao contrário disso, Paulo não está sendo irônico, não foi em 1 Coríntios, mas agora ele está se identificando cada vez mais com essa igreja, que ele teve o prazer de plantar e está cuidando desses irmãos. Está reconhecendo que essa igreja está lá estruturada, porque em seguida ele fala também aos bispos e aos diáconos, graça e paz. E essa é a marca de uma igreja verdadeira e saudável. Uma igreja que tem estrutura, que tem ordem. Uma igreja que tem pessoas que estão responsáveis, são identificáveis com a sua vocação, com o que elas estão prestando para servir ao povo de Deus e ao rebanho de Deus. Lembrando da graça e da paz, que é a esperança de todo cristão, é a identidade de todo cristão, viver a graça de Deus e viver a paz de Deus nesse mundo. Do versículo 3 até o versículo 5, existe uma oração. E olha só que maravilhoso, vamos fazer essa leitura aqui. Filipenses capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 5. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que lembro de vós, e sempre, em todas as minhas súplicas, oro por todos vós, com alegria pela vossa participação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, e tenho plena certeza de que... Até o 5, né? Já passou. Bom, até agora, né? Então Paulo começa saudando esses irmãos com uma oração. E que oração é essa? Bom, geralmente a gente sempre vai falar de oração pedindo para Deus livrar, pedindo para Deus edificar, pedindo para Deus converter os corações, mas Paulo começa orando a Deus, agradecido, porque a obra de Deus tem sido eficiente na vida daqueles irmãos. O trabalho que foi plantado agora frutifica, tem pessoas, tem uma igreja estruturada, tem pessoas vocacionadas que se identificaram e estão cumprindo a sua missão ali. Olha o que o teólogo Eugene Peterson, né, na Bíblia, a mensagem, ele comenta a respeito dessa introdução. Paulo começa esta carta com uma oração. Não foi a segunda coisa, foi a primeira. Não era algo periférico, era central. A oração é a ação segundo a qual se vive a crença de que Deus é um ser pessoal, com uma vontade soberana. Por esse motivo, Paulo formulou todos os seus planos consultando a Deus. Uma vida que começa com oração, como resultado de um entendimento e uma decisão, uma compreensão de que Deus está pessoalmente envolvido com tudo que acontece em mim e no mundo, é uma decisão de que eu mesmo quero participar disso segundo a vontade dele. Quando as raízes da oração se aprofundam no barro da nossa humanidade, a oração cresce para florescer no tipo de exuberância alegre que vemos no relacionamento de Paulo com os filipenses. Uma pessoa que ora não é alguém rabugento nem recluso. Uma pessoa que ora é alguém alegre, que tem prazer em relacionamentos com um profundo senso de gratidão. Então, Paulo está demonstrando para a gente que essa oração dele tem a ver com essa expressão da vida cristã, de relacionamentos, de orar uns pelos outros e olhar como que Deus está fazendo a obra dele na vida das pessoas, como as bênçãos têm alcançado o povo de Deus, reconhecendo que tudo isso
é parte da soberania de Deus trabalhando nas vidas. E como que a oração é importante? A gente vê em outras epístolas Paulo falando: orai sem cessar. De fato, Paulo era uma pessoa que orava. E ele seguia o modelo de Jesus. Quando Paulo vai falar assim, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo, em muitos aspectos a gente pode entender que Paulo está seguindo o modelo de Jesus, de orar, orar sem cessar, em todas as decisões, consultar o Pai para que isso fosse contemplado pela ação divina, pela soberania divina. Bom, depois, do versículo 6 até o versículo 8, diz assim, ó. E tenho certeza de que aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo. E é justo que assim se pense de vós, porque vos tenho em meu coração. A todos vós, que minhas prisões na defesa e afirmação do Evangelho, comigo vos tornaste participante da graça. Deus me é testemunha de que eu amo a todos com a ternura de Cristo Jesus. Então a gente vê que a comunhão é essa expressão da boa obra que Deus tem feito em vós. Não é que Deus tem feito para vocês, por meio de vocês, mas tem feito em vocês. A expressão de que o evangelho é eficiente é que ele transforma a vida do ser humano. Ele não só muda alguns aspectos para ter uma elevação moral, mas a vida humana ela é transformada de uma vez por todas, de dentro para fora, porque a boa obra começa em vós, em vocês, em nós. É o evangelho sendo descrito aqui, que a boa obra de Cristo acontece dentro da gente, para que o poder de Deus seja revelado e a proclamação do evangelho seja feita por meio da nossa vida. A comunhão do povo de Deus, essa expressão, a obra começa em nós. Comunhão como parte da expressão do povo de Deus unido. Sem comunhão não existe igreja. Isso é uma coisa muito importante, porque as relações pessoais, mesmo dentro da igreja, são relações difíceis, às vezes impossíveis, se a gente for parar para pensar como um mero ser humano que não foi alcançado por graça e pelo Evangelho. Mas por causa da graça e do Evangelho, que começa uma boa obra na nossa vida, nós podemos ter comunhão uns com os outros, viver a marca da graça e da paz nas nossas vidas. Paulo continua no capítulo 1, versículo 7 até o versículo 11, e diz assim, ó. Na verdade, o versículo 9, tá? E é isso que peço, que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade, a fim de poderes discernir o que é importante, para que sejais puros e irreprováveis no dia de Cristo, na plena maturidade do fruto da justiça que vos vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor a Deus. Então agora tem uma oração de súplica e Paulo agora ora por esses irmãos. Primeiro ele ora agradecido e reconhece a comunhão como expressão de como o evangelho tem efeito na vida desses irmãos. Agora ele ora pedindo a Deus para que o conhecimento desses irmãos cresça cada vez mais, para que o amor entre eles frutifique mais, para que eles sejam puros e irreprováveis até o dia de Cristo, que é o dia de Jesus, para que os irmãos amadureçam cada vez mais na fé, como um fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Bom, algumas exposições para trás a gente falou sobre o que é justiça na Bíblia. Justiça não é só combater o mal, punir o mal. Justiça é consertar as coisas. Então, dentro de uma igreja que o evangelho se faz presente, o amor tem que frutificar, a comunhão tem que crescer e as coisas têm que ser consertadas. Não é porque a gente vai se relacionar com pessoas cristãs que tudo vai ser bom e normal. Nem que todas as pessoas são boas, mas juntos conosco, nessa família de Deus, nesse povo que recebe graça, paz, nesse povo que recebe nova vida, as coisas podem ser consertadas. Sozinho não tem como fazer. Eu até uma vez, conversando com uma amiga minha, que passa por muitos problemas, e às vezes ela se isola, não quer falar dos problemas dela, e ela às vezes se sente até mal, porque toda vez que a gente conversa ela tem mais problemas, e os problemas só pioram, só aumentam, né? E eu já falei para ela assim, minha filha, você tem que falar pra gente. Você tem que ser humilde e deixar a gente ajudar você, porque Deus fez as coisas para não dar certo sozinho. E se você quiser levar sozinho a sua vida, você já assumiu o seu fracasso,
porque faz parte da comunhão, auxiliar, o amor mútuo, a maturidade, consertar as coisas no nosso meio. Por mais que uma pessoa seja difícil, nós não podemos perder a fé de que Deus pode consertar todas as coisas e Ele usa a nossa vida, Ele usa os nossos relacionamentos, a nossa vida de amor fraternal, mutualidade uns com os outros, para que as coisas sejam consertadas. Pessoas têm jeito com a igreja, pessoas têm jeito com Jesus, porque essa é a família de Deus. Amém? Parece piada, né, Carol? Pessoas são difíceis até o dia que Jesus vem e faça o conserto. Amém? Bom, olha, agora a partir do versículo 12 até o versículo 18, Paulo vai dizer o seguinte: quero que saibais, irmãos, o que me aconteceu redundou em progresso do Evangelho. Minhas prisões se tornaram conhecidas em Cristo por todo o pretório e por toda a parte. E a maioria dos irmãos, encorajados no Senhor pelas minhas prisões, proclamam a palavra com mais ousadia, sem temor. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e porfia, e outros por boa vontade. Estes, por amor, proclamam a Cristo, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. E aqueles, por rivalidade, não sinceramente, julgando com isso acrescentar sofrimento às minhas prisões. Mas o que importa? De qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado, e com isso me regozijo. Mas me regozijo porque sei... Opa, até o 18, né? Então, olha só, Paulo se dirige aos irmãos e falou que no meio da igreja tem pessoas que se opõem ao ministério de Paulo, e isso não é exclusivo daquela comunidade ali. Paulo simplesmente está se dirigindo àquela comunidade falando que existem opositores do apóstolo Paulo, do ministério de Paulo. Algumas pessoas acham que Paulo tem uma mensagem complicada, e inclusive vamos falar que essas prisões que Paulo esteve é consequência de uma queda na fé, de um fracasso espiritual, de um fracasso ministerial. Mas Paulo fala assim, não importa, essas pessoas estão pregando Jesus. E o que importa é isso, estou feliz por isso. O importante é Jesus estar sendo proclamado. Algumas pessoas estão se vangloriando, algumas pessoas estão fazendo por dinheiro. Jesus está sendo proclamado, Jesus está sendo exultado, Jesus está sendo pregado, independente da motivação. O que importa é Jesus. E olha que maravilha Paulo está falando para a gente. Às vezes a gente se importa com coisas pequenas. Às vezes um deslize da nossa vida, de um plano ministerial, de alguma coisa que a gente está projetando para a igreja ou para a nossa vida pessoal, faz a gente perder o chão e o sentido, e Paulo está ensinando coisa muito preciosa para a gente. A gente tem que estar feliz, porque Deus é glorificado em todas as coisas, e até o mal que acontece na nossa vida tem um propósito de glorificar a Deus em todos os sentidos. O que acontece não importa, o que acontece comigo não importa. Cristo sendo glorificado já me alegra e eu sou feliz com isso. Essa é a lição do apóstolo Paulo nessa porção do Evangelho. Será que a gente é capaz de pensar nisso? De quando a gente é rejeitado, caluniado, de alguma maneira, as pessoas se alegrando porque a gente não conseguiu sucesso, a gente se alegrar porque Cristo está sendo glorificado. Porque talvez eu dou um passo para trás, mas na verdade Deus já está triunfando lá na frente. A gente não consegue vislumbrar o todo da obra de Deus, mas Deus continua reinando e soberano nas nossas vidas, na história, nos tempos. Ele já venceu e isso tem que nos alegrar. Bom, o apóstolo Paulo, agora do versículo 19 até o versículo 26, e aqui sim começa uma porção do que vai ser a proposta do lecionário para hoje, das leituras de hoje, vai fazer a gente refletir. E agora, viver ou morrer? Qual é o sentido disso tudo? O sofrimento pelo Evangelho, padecedores, prisões, vergonha, oposição. Bom, vamos ler aqui, do versículo 19 até o 26. Porque sei que isso me redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Cristo. Minha expectativa e esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Mas se o viver na carne me dá ocasião para o trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Sinto-me num dilema. Meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para o proveito vosso e para a vossa alegria e para a alegria da vossa fé, a fim de que por mim, pela minha vontade entre vós, aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Bom, diante de uma prisão, diante dos impedimentos, das impossibilidades. Paulo, um grande apóstolo, um grande obreiro, uma pessoa de um ministério bem-sucedido que plantou várias igrejas, agora está preso num calabouço, algemado a um soldado romano. O que pensar dessa vida? E se fosse você? Depois de fazer uma grande obra, de fazer grandes feitos, grande sucesso na vida, seja na vida privada, pessoal, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, de repente vem um mal súbito e você se vê impedido de muitas coisas, apesar de tanto sucesso, apesar de tantas vitórias no passado. Como você reagiria a tudo isso? Eu tenho certeza que para muitas pessoas a vontade de morrer, de acabar com a vida, perder o sentido, porque a gente é capaz, e assim, nada de ruim com isso, né? Se alegrar com as nossas vitórias. E é isso, a gente tem que celebrar as nossas conquistas. Isso vem de Deus, faz parte. Mas a gente não pode perder de vista a alegria e a satisfação, a felicidade, mesmo quando os dias ruins batem à nossa porta. O apóstolo Paulo está ensinando isso para a gente. E agora? Estou preso, as pessoas estão falando mal de mim, não estou plantando igreja, já plantei várias, não estou conseguindo pastorear as igrejas que eu plantei. E agora? Estou preso, pode ser que eu morra. E se eu morrer? E se eu não morrer? Como é que vai ser? Paulo, gente, não está em depressão. Essas palavras aqui não é de uma pessoa que está com dúvida quanto ao seu destino, mas uma pessoa que tem certeza que, apesar de qualquer destino, ele já ganhou. Porque se ele continuar vivendo, a vida dele vai continuar frutificando. Ele vai continuar produzindo, vai continuar edificando vários irmãos. O evangelho de Cristo vai crescer se Paulo continuar vivendo. Mas se ele morrer, ele vai se encontrar com o grande prêmio da vida de todo cristão, se ver com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Os poderes desse mundo não são capazes de tirar o que já é nosso, de toda maneira que Cristo conquistou por nós na cruz. A nossa vida tem que ser uma vida frutífera do Evangelho, da Igreja, da graça de Deus, da fé em Cristo. Mas se por algum motivo a nossa vida for encerrada, a nossa certeza é que estaremos com o nosso Pai. E lá, de uma vez por todas, todo o sofrimento irá acabar. Paulo nos ensina a ter uma vida de contentamento aqui nessa terra, produzindo, frutificando, dando frutos da nossa salvação e da nossa fé, mas vivendo com a esperança de que os céus nos aguarda. Não tem mal nesse mundo, nessa realidade, que possa tirar de nós essa esperança. Paulo vai ensinar pra gente que viver é Cristo e morrer é lucro. Talvez a lógica seria o inverso, né? Bom, se eu morrer, eu vou estar com Cristo, morrer deveria ser Cristo, e viver, se eu continuar vivendo, estou no lucro. Mas Paulo insiste que o maior valor da vida dele é viver Cristo, a vida com Cristo, dependendo de Cristo, caminhando com Cristo, sendo guardado e abençoado por Cristo. E quando ele morrer, o lucro é o nosso grande prêmio, estaremos com o nosso Senhor. Esse é o momento da gente ser engrandecido, ou Cristo ser engrandecido, né? Vivendo ou morrendo, Cristo será engrandecido nas nossas vidas. Bom, agora, finalizando, Paulo vai lembrar a igreja de algumas coisas. Versículo 27 até o versículo 30, Paulo vai falar o seguinte: somente vivei a vida digna do evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando longe, ouça dizer de vós que estáis firmes num só espírito, lutando junto com uma só alma, pela fé do Evangelho, e que em nada vos deixais atemorizar em vossos adversários, pelos vossos adversários, o que para eles é sinal de ruína, para vós de salvação. E isso da parte de Deus, pois vos foi concedida em relação a Cristo a graça não só de crer nele, mas de também por ele sofrer, empenhados no mesmo combate em que me vistes empenhado e em quem, como sabeis, me empenho ainda agora. Bom, o apóstolo Paulo finaliza suas palavras
pedindo para a igreja viver algo diferente. Que vida é essa que o Evangelho nos convida a viver plenamente? Que vida é essa que a graça me alcançou, me transformou e me faz viver que eu não conseguia viver antes? Que realidade é essa? Viver de modo digno do Evangelho, uma atitude até política, porque os poderes do mundo naquela época, o Império Romano, na pessoa de César, exigia lealdade fiel de todos os seus cidadãos. E Paulo está falando, viver uma vida expressa na praça pública é aqui viver publicamente, não só no momento de culto, onde a igreja se reúne, mas viver de forma a testemunhar em todos os aspectos uma vida digna do Evangelho. A nossa vida fala e testemunha, e por isso nós podemos mostrar para esse mundo que, por exemplo, os cristãos de Filipos, né? César não é o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria não é Roma, a pátria é os céus, a Nova Jerusalém. E é para lá que nós iremos, e o mundo pode ver como um cidadão dos céus vive. Essa verdade fala para a igreja em Filipos e fala para a gente hoje: nenhum governante desse mundo merece a nossa lealdade. Nenhum governante desse mundo merece a nossa fidelidade última. Nós podemos viver se submetendo às leis do nosso país, das nações, desde que essas não firam a nossa fé, desde que essa não represente algo maior do que a nossa última esperança, que é viver na nova cidade de Jerusalém. E como cidadãos desse mundo, nós devemos viver essa vida expressando a nossa fé de verdade. Como é que se expressa isso? Paulo vai falar para essa igreja, vivendo unidos numa só fé, numa só alma, lutando juntos. Gente, se a igreja é o lugar da comunhão e a gente é chamado para viver essa vida digna do Evangelho, na vida pública, na vida privada, como que a gente tem que viver essa vida de união? Não só na igreja, não só nos momentos de cultos, mas fazendo da gente uma grande família. Em todos os momentos, quando a gente estiver em necessidade, estiver em carências, seja elas afetivas ou materiais, a gente poder suprir as faltas uns dos outros, poder, como me fala? Agora perdi a palavra aqui, mas acolher uns aos outros, poder dar suporte uns para os outros, viver a nossa vida unânimes, buscando a glorificação do Senhor Jesus Cristo por meio da nossa vida, vivendo esse Evangelho de Jesus. Gente, o apóstolo Paulo não engana a gente. A nossa vida é uma luta. A gente está aqui para competir, uma competição contra os poderes desse mundo, para tentar ofuscar, para tentar sufocar o Evangelho de Jesus, para tentar se opor àquele que veio trazer a justiça para esse mundo, que é a correção de todas as coisas, que o mal, que o pecado, que a morte tem deturpado e tem corrompido. Essa mensagem incomoda pessoas, essa mensagem abala o inferno e ele vem para ser o nosso adversário. Sozinhos não vai funcionar, a gente não vai conseguir, mas juntos numa só fé, num só espírito, numa só alma, como o Senhor Jesus orou lá no Evangelho de João, capítulo 17. Jesus orou e falou assim: Pai, eu oro para que eles sejam um como eu sou um com o Senhor, para que o mundo, vendo eles sendo um, creia que o Senhor me enviou. E esse é o testemunho de que Jesus é o Filho de Deus, a nossa unidade. Jesus ainda continua falando: eu oro não só por este que o Senhor me deu agora, mas por todos aqueles que virão a crer no meu nome. Jesus já orou pela sua vida, pela minha vida, por aqueles que vão adentrar essa igreja, por aqueles que vão ser alcançados pela mensagem do Evangelho em todos os tempos, para que todos, crendo, sejam um só e a gente esteja engajados numa luta que é espiritual. Não tem como se enganar disso tudo. É lutando, perseverando, vivendo de modo digno do Evangelho, sendo leal ao verdadeiro Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais ainda, a graça não é só de crer em Jesus. Muito se falou aqui durante a exposição de Romanos que Deus, na sua maravilhosa graça, nos alcançou, nos tirou da perdição, nos salvou, nos reconciliou com Deus. O Senhor graciosamente nos trouxe para o seu reino de luz. Hoje o apóstolo Paulo está falando que é graça não só crer em Jesus, mas sofrer por Jesus. Coisas que esse mundo não é capaz de ouvir. Se isso entrar no ouvido de uma pessoa descrente, ela vai achar que é loucura, na menor das hipóteses. Não é razoável, hoje, ainda mais nos tempos de hoje, né? Sofrer e ser feliz. O mundo não consegue compreender isso. Sofrer e ser feliz são coisas incompatíveis para quem não conhece graça.
Mas nós que conhecemos o nosso Senhor, podemos nos identificar com Jesus, que se rebaixou, foi humilde, sofreu, mas alcançou a sua glória na sua ressurreição. O que está prometido para a gente é a mesma coisa. Por isso, nós temos que nos empenhar, como Paulo fala aqui dentro da cadeia, estava feliz porque o evangelho crescia, orava pelos seus irmãos, pela sua unidade, mostrando para eles que tanto faz morrer ou viver, Cristo será glorificado e isso tem que fazer a gente feliz. Felicidade é viver unidos com um só corpo, uma só família diante de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que nos permite ser felizes mesmo na abundância quanto no sofrimento. Crer e sofrer são duas faces da mesma graça, da mesma moeda. Portanto, quando a gente passar por sofrimentos, a gente pode lembrar que nós temos um Deus gracioso e bondoso a quem recorrer, que nos deu uma família onde a mutualidade do amor fraternal, da unidade deve ser a nossa moeda, o nosso valor mais precioso. Bom, agora eu pergunto para vocês, o que as suas situações adversas revelam sobre o seu modo cristão de viver? O apóstolo Paulo hoje nos ensinou que mesmo sofrendo, mesmo fracassando em alguns aspectos da vida social, da vida pessoal, da vida ministerial, se Cristo é glorificado, nós devemos ser felizes por isso. Será que a gente tem essa capacidade de ser feliz em todos os momentos? Mesmo perdendo, mesmo estando privados, mesmo tendo limitações, mesmo faltando recursos, na escassez. Na abundância é fácil estar feliz. Na alegria, quando as coisas tudo dão certo, é muito fácil. Agora, impossível é a gente lidar com sofrimento e felicidade. Mas impossível para Deus sempre é possível. Como você pode olhar para o mundo à sua volta e sentir alegria? Porque a maioria das pessoas hoje tem um olhar pessimista dessa realidade, que esse mundo só está pior, que as coisas são mais difíceis, que só tem tristeza, que só tem dificuldade, só tem pessoas ruins, só tem pessoas falsas. E o que o apóstolo Paulo ensinou para a gente hoje aqui, que existe uma comunidade de pessoas redimidas, onde o amor fraternal ele é cultivado e amadurecido. Onde a gente tem uma família e recebe a família de Deus. Como você pensa que a igreja pode ser esse lugar para você, onde você encontra a felicidade de verdade? Pensa um pouco sobre isso. E eu queria finalizar com uma ilustração, que é uma canção muito conhecida do meio cristão. Eu vim de uma tradição batista e lá era o hino do Inário do Cantor Cristão 398, Sou Feliz. É a história do advogado Spafford, Horatio Spafford, que ele vai ao encontro de sua esposa. Eles eram ingleses e aí o que acontece? A esposa foi acompanhar uma caravana para os Estados Unidos evangelística e aí foi de navio. Durante a viagem, o navio afundou e ela estava com as duas crianças dela e ela vai, chega do outro lado, manda um bilhete para ele, o bilhete está escrito salva porém só, as duas filhas dele morreu na viagem. E isso já tinha acontecido, que o filho mais novo dele tinha morrido de febre, houve um grande incêndio em Londres e ele perdeu todos os negócios dele. E aí logo depois veio essa viagem, as duas filhas morreram, ficou só ele e a esposa. Então ele vai se encontrar com a esposa lá nos Estados Unidos. No meio da viagem, o navio ele dá uma chega no lugar onde aconteceu o naufrágio do outro. E o capitão fala: bom, foi aqui que aconteceu o naufrágio. E aí ele se recolhe e começa a escrever esse hino que eu vou ler aqui. E o hino fala assim, ó: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Talvez as palavras de Filipenses sirvam para você que não consegue ser feliz apesar das suas aflições, das suas situações.
ou para você que talvez perdeu o sentido do que é ser igreja, comunidade, se alegrar com seus irmãos e amadurecer o amor fraternal. Eu quero orar com você que precisa de ajuda para mudar a sua mentalidade e ser feliz independente das circunstâncias. Amar os irmãos, cultivar esse amor fraternal, amar a unidade da igreja e ser feliz com Jesus. Eu quero que você encontre a felicidade ao viver com Cristo ou a esperança de morrer com Jesus. Feche os seus olhos. Pai querido, nós oramos aqui hoje, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra, e a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra hoje, Senhor, nos ensinou coisas preciosas que fala de forma gritante para esse mundo que a gente vive hoje. Que esse mundo não entende a compatibilidade entre sofrer e ser feliz. Que a gente pode encontrar propósito e sentido apesar das nossas frustrações e dos nossos fracassos, ó Pai. Esse mundo não entende mais o que é ser uma igreja una, esperançosa, vivendo em unidade, em suporte, em amor fraternal. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos capacita a viver de modo digno do Teu Evangelho, na unidade do Senhor, Deus, na unidade da Tua igreja, suportando uns aos outros, ó Pai amado, amando uns aos outros. E eu peço, Pai amado, o Teu Espírito Santo que visite cada coração, Senhor. Onde essa mensagem for levada, onde essa mensagem, Pai amado, for transmitida, Pai amado, para que cada coração possa entender a sua importância no reino, entender que todos os propósitos da nossa vida nos levam à Tua glória. Independente das nossas circunstâncias, nós devemos ser felizes, porque o Senhor é glorificado, porque o Senhor é proclamado, Pai amado, o Teu reino não tem fim e o Teu triunfo já está garantido. Pai, nos ensina a amar uns aos outros, ó Deus, e ter na nossa vida esse valor supremo, Pai amado, do amor fraternal, da unidade no Teu corpo, Senhor, e da alegria de vivermos uns com os outros, lutando essa vida, mas unidos como a Tua família. Nos capacita, Senhor amado, a encontrar a Tua felicidade e não deixar o Teu povo, Senhor, ser ofuscado pelos problemas da vida, Senhor, pelas frustrações, pelos desânimos, Senhor, pela depressão, pela ansiedade, pelas emoções negativas, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. E que essas palavras conduzam o Teu povo, os ouvintes, ó Pai amado, a uma vida de felicidade, apesar das circunstâncias. Nós Te louvamos, Senhor, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.